10h06, nesta nova hora aberta aqui para o nosso Jornal da Manhã, a terceira de hoje, nós contamos com o nosso amigo Edgar Miguel. Como é bom saber que você está por aí, Edgar. Seja bem-vindo. Como foi a semana? Bom dia, gente, a cada um de vocês aí da bancada, a todos que nos acompanham. Bom chegar no sábado, estarmos aqui e conversando com vocês, percebendo que vocês estão bem, vendo o nível dos comentários e das participações que a rádio está tendo. Já comecei a ouvir Maquiavel, Napoleão, etc., uma pessoa, um garoto desejando livros ao invés de camisetas. Fiquei muito contente. É bom, né, Edgar? É bom. Realmente a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. A gente queria, desejava, mas imaginar que esse sonho pudesse virar realidade dessa forma, realmente para nós é um momento muito especial. Edgar, pois não, não? Você tem um argumento? Argumento? Isso, para o Edgar. Tem para vender? Para começar? Tem algum problema. Na verdade, eu tenho aqui uma colocação para pegar o fato de ontem. Isso. Eu acho também vou na mesma linha. Então vamos lá. Vamos lá? Fica à vontade. Ontem, Edgar, claro que o assunto é esse, né? Damos uma pausa no coronavírus, mas o que ficou claro para mim na relação entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República é que houve uma quebra da confiança. Essa palavra que veio para mim, e eu vou trazer a etimologia. A confiança vem do latim, de confidere, que é acreditar sempre, plenamente, com firmeza, e é formada por com, que é intensificativo, mais fidere, que é acreditar, que é crer. E também deriva da palavra fides, que em latim significa fé. E aí? E aí? E aí, então já complemento, eu acho que além do romper de confiança entre ambos, eu acho que também tem uma grande parcela da população hoje que sente a sua confiança abalada no que se vê lá em Brasília, não em especial no Congresso, por conta do histórico, mas num presidente que teve, entre outras coisas, no seu discurso, a defesa do combate à corrupção. E aí sinto a confiança abalada. Confiança se abala, se quebra, se perde. Como é que a gente pode tratá-la, hein, Edgar? Eu acho que acontece tudo isso com a confiança mesmo. Ela é passível de ser quebrada, de sair arranhada, né, da gente ficar inseguro quanto a ela. É extremamente passível. Agora, a gente precisa entender e pensar nas nossas relações de confiança, de onde a confiança nasce. Isso me parece muito importante. É baseada em que ela existe? Sobre que alicerces ela está existindo? Esse é um ponto que muitas vezes causa a quebra de confiança e causa muita dor. Porque, veja, a confiança é uma expectativa, né, gente? Não podemos deixar de pensar que e mais do que uma expectativa, ela é uma decisão individual. Você decide confiar em alguém. Posso dizer assim? Vocês concordam? Sim, e penso que era uma construção, né, Edgar? Em cima dos feitos, dos atos, das decisões, das posições, ela passa por um processo de construção. Entretanto, que perdê-la basta um golpe, talvez. Então, exatamente. Ela é uma construção, ou seja, você se aproxima de alguém, começa um relacionamento. A partir dali, você faz uma análise, e essa palavra precisa entrar na reflexão a respeito de confiança. Você faz uma análise, porque a confiança não deve existir só porque eu gosto de alguém. Eu acho que eu posso gostar de alguém e não confiar nessa pessoa. Ok? Porque eu entendo, analiso que talvez ela não seja confiável. Existem filhos que não são confiáveis, que os pais não devem confiar neles. Por quê? Porque eles são frágeis, porque eles tiveram escolhas difíceis, prejudiciais a ele e até o próprio núcleo familiar. Então eu posso ter carinho, entendo eu posso gostar do meu filho, gostar de alguém, gostar de um amigo e não confiar. Por quê? Porque não é capaz. Então, assim, essa dose de realidade que a gente precisa trazer à construção da confiança me parece imprescindível.
Se você tem um relacionamento, começa a construção de uma confiança com alguém, nós precisamos olhar para essa pessoa com objetividade e entender até onde ela pode chegar, até onde ela é capaz de chegar, até onde o tamanho da sua fragilidade. Porque é possível, nós precisamos analisar isso, que submetida a determinadas situações, ela irá fazer algo que nos fira. Ela irá pensar e fazer alguma coisa que eu me sinta traído e que, portanto, entendo eu que quebrará a confiança. Né? Então, nós precisamos pensar bastante o que é confiança. Bastante o que é confiança. Principalmente a temerária confiança cega. Eu acho que a confiança jamais deve ser cega. Ela sempre deve enxergar muito bem. Edgar, ontem na fala do presidente, ele usou um termo, ele colocou uma frase dizendo assim, ele tinha autonomia, mas não tinha soberania. Uhum. Eu quero crer que isso foi criado ontem, sabe? Esse termo, ou essa condição, a palavra autonomia e soberania, essa diferença foi colocada ontem à mesa. Possivelmente. O que me faz pensar que o ministro foi enganado. Ele foi enganado. Né? Porque não contaram que tinha página 2, não contaram que tinha uma entrelinha, não contaram que tinha um asterisco ali para chamar atenção para, olha, só que, né, um condicional. Eu senti isso ontem, né? Tinha autonomia, mas não tinha soberania. Então, peraí, então vamos tratar de soberania agora? Esquece a autonomia, né? Porque eu entendo que a autonomia é uma situação, soberania é outra, mas colocada à mesa, sem condição, a autonomia me dá disposição, me dá condição de fazer, realizar, né? Ter condição para isso. Aliás, me lembro, quando descobri o que era a autonomia, eu era criança num jogo chamado Super Trunfo. Tinha ali um jogo era aviões, sempre gostei de avião, e tinha autonomia, né? E quando meu pai me disse o seguinte, o quanto ele tem de combustível suficiente para fazer um voo sem escalas. Quer dizer, ele consegue ter autonomia suficiente, um automóvel com o seu combustível no tanque, para sair daqui e até onde? Sem depender de nada de ninguém, ele tem estrutura e condição, a energia para chegar até ali. E penso que meu carro é soberano, ele vai precisar agora de soberania ao invés de autonomia. Eu entendo que a diferença entre soberania e autonomia, nem o presidente é soberano. Porque ele não está acima do império que o professor Cláudio nos diz praticamente todo santo dia, que é o império da lei. Nem o presidente é soberano numa relação de comando. Ele é autônomo para algumas coisas em que quem é soberano, no caso, é a lei. E a lei, sim, diz o que pode se fazer, o que não pode fazer. Quem pode dizer isso, ou se acha que é soberano, está passando ou extrapolando a sua posição de líder. Porque nenhum líder é soberano. Todo líder, ele é autônomo. A nação é soberana. Agora, e ao mesmo tempo, eu sinto que é uma mudança de regra no meio do jogo. A confiança também vai por água abaixo. Assim, veja, de novo, né? Ela estava alicerçada sobre que bases, né? Gente, quantos reis desta história achavam-se soberanos, apesar que aos reis é dado o título de soberano, né? Mas eles também tiveram que submeter às leis da natureza, né? Eles não conseguiam, eles não eram capazes, eles não tinham o poder de fazer tudo o que queriam. Então, realmente foi uma retórica do discurso, não é? Essa questão de autonomia, ela é complexa e ela é também um problema dentro das empresas, né? Então, dentro dos diversos cargos de ação, gerentes, supervisores, diretores de uma empresa, o quanto cada uma dessas pessoas é autônoma é uma discussão permanente, né? É uma discussão permanente, porque ela é muito mal definida, tá? Até onde eu posso chegar não é uma faixa definida, mas é uma zona cinzenta, né? Então, assim, exemplo, essa semana, salvo engano,
foi dito também de que determinado ministro não tinha autorização para falar sobre a liberação da segunda parcela do auxílio emergencial. Isso. Eu cheguei a pensar que possivelmente o ministro não sabia que ele não podia. Possivelmente. Ele devia pensar que ele tinha autonomia. E por isso fez. Mas aí disseram que não tinha. Então, de novo, aquela faixa cinzenta, onde ninguém sabe, até que me digam até onde eu posso ir. É um problema clássico dentro das hierarquias. Bastante clássico. Né? Principalmente corporativas. E ali se torna extremamente... apesar que, veja, gente... eu não sei o quanto que a gente pode se fiar no discurso, porque o objetivo era outro. Então, a questão da confiança, que é o que eu acho que é o grande tema aqui, ele precisa ser pensado pelas pessoas. E aí eu gostaria de aproveitar e pedir licença para vocês para falar sobre o contrário, do que acontece na confiança, que é a traição. Por gentileza. Existe uma definição de traição que eu gosto demais, que chegou até mim há alguns anos, eu não sei quem disse, preciso inclusive verificar, talvez o Éden até me ajude, diz assim: traição é o golpe não esperado. E essa é uma definição que me agrada, porque eu gosto muito de trazer para mim, para cada um de nós, para o indivíduo, a sua responsabilidade. E essa definição traz, não para o traidor, mas para o traído, a responsabilidade de sentir a traição. De sentir, não de fazer. A traição é o golpe que eu não esperei. Porque se eu esperasse, ela não seria traição. Ela estaria dentro do escopo, ela estaria prevista como uma possibilidade de acontecer e não me surpreenderia. Então, dentro da confiança, por isso que eu comecei dizendo sobre a confiança, que a confiança eu preciso saber até onde o outro pode chegar. Porque a partir daquele instante, ele vai fazer algo que supostamente chama-se traição. Edgar, estava pensando aqui, enquanto você falava sobre traição, por isso que jogos têm regras, né, para que elas sejam, inclusive, respeitadas, para que não haja esse golpe não esperado, que é a traição, por isso que existem as regras, as ferramentas, as armas para um jogo, né, para uma disputa, para uma luta, que você, inclusive, pode parecer loucura o que eu vou dizer aqui, mas eu defendo já há bastante tempo a palavra lealdade, né? Uhum. Eu posso ver lealdade, inclusive, no meu opositor, na forma como ele se posta, como ele se dispõe a lutar, com quais armas. Eu posso enxergar lealdade em quem não pensa como eu e disputa algo comigo, né? Por quê? Porque a lealdade mostra o seguinte: esse é um inimigo, se é uma palavra forte, mas ele é um inimigo que joga com clareza, com franqueza, no embate e sem nenhuma ação sorrateira, sórdida, né? Por debaixo dos panos, enfim. Eu posso estabelecer essa relação, inclusive, com o meu opositor, não posso? Pode. Puxa, pudera que a gente tivesse opositores dignos, tá certo? Sim. Opositores leais a si mesmos, né? No sentido mais amplo, né? Que sabem entrar numa batalha com dignidade, né? Ou seja, que não que não dá golpes abaixo da cintura, né? Que mantém o embate num nível elevado, né? A ponto de você muitas vezes admirar o seu oponente, admirar as suas qualidades, né? Isso é fantástico. Se vê muito pouco hoje em dia. Se vê muito pouco. Mas é muito interessante quando a gente vê oponentes com essa dignidade, que sabem brigar. É muito, muito legal. E aí você realmente até pode dizer que nós preferimos determinados inimigos que são leais, né? Leais a uma certa dignidade, leais a uma certa nobreza, né? E muitas vezes eles acabam até nos ensinando, né, Pitoli? Sem dúvida alguma, né? Serviçal do samurai, não é verdade? Isso. Edgar, vocês falando, Pitoli falando a respeito das regras de jogo,
E nós estamos conversando no que foi num ambiente de hierarquia, um ambiente de desgaste entre superior e subordinado, em tese. Sim. Eu queria lembrar também que a grande maioria das empresas, elas trazem a sua missão, visão e valores, logo, ou principalmente na entrada, sempre tem um banner dizendo o que a empresa acha sobre isso, e também traz consigo, pelo menos a grande maioria das empresas, as empresas grandes, elas também entregam para o seu funcionário, disponibilizam, veiculam um código de ética, que ali estão algumas regras que devem ser seguidas. Gostaria que você conversasse um pouco sobre isso também, explicando para a gente se isso se encaixaria na questão da confiança. Eu confio no que me foi dito pela empresa através do seu código de ética, da sua missão, visão e valores. Aliás, tem empresa em Éden e Edgar, que poderia trocar aquele quadrinho de visão, missão e valores por põe uma samambaia no lugar, né? Faz um grafite, né? Porque eu vou dizer, Edgar, escrever é uma coisa, né? O fazer o que eu digo é uma coisa. Agora, fazer o que eu faço é outra coisa, hein? Pitoli, realmente uma samambaia no lugar seria melhor. Eu também acho. De fato. Né? Edgar, só um minuto, pois não, Éden? Participação do Tiago, que ele disse que hoje acredito que a maioria que votou no Bolsonaro está se sentindo traído. O principal motivo de eu ter votado nele eram os dois pilares. Um deles era o Moro e o outro o Guedes. É mais ou menos essa sensação de traição. Bom, vamos lá. E aí, a samambaia hoje poderia fazer a diferença, né, Edgar? Faria a diferença. Esse é o grande X, né? A vida, e aí o Éden, como advogado, pode nos ajudar bastante, porque estudou o conceito de contrato, né? A vida é toda cheia de contratos, né? Toda cheia de acordos, né? Quando alguém declara que vai lutar para algum fim, ele está propondo um acordo, né? Me apoiem porque eu vou fazer tal coisa. Isso é um acordo, uma proposta, é uma venda. Eu estou vendendo uma ideia e alguém vai comprar. Eu entregarei, isso é um acordo, né? Eu entregarei. Então nós estamos muitas vezes, vemos, principalmente na política, onde a política e a lealdade ainda precisam se encontrar, né? A gente está vendo compras onde não há entregas, né? Pagamos à vista, né? Muitas vezes através do voto ou do apoio declarado, né? Mas não recebemos os produtos, não é? Então, há aí realmente uma quebra de confiança clássica, não é? Mas eu insisto, nós precisamos analisar quem vende. E a idoneidade de quem vende. De todas as vezes que a pessoa quis fazer um acordo, ela cumpriu, né? Todas as vezes que uma empresa disse que entregaria, ela entregou, né? Isso são indícios importantes para a gente qualificar quem está falando, quem está vendendo, quem está propondo o acordo. Aí a gente chega na questão de saber votar, né? De saber analisar com critério quem está falando, né? Então, realmente é triste ver que algumas pessoas são tão frágeis que não conseguem cumprir os seus acordos, né? E que venderam muito bem, né? Por quê? Porque o produto declarado é muito importante para muita gente, né? Mas não havia capacidade de entrega, né? Então, é decepcionante, mas, ao mesmo tempo, precisa ser altamente instrutivo. Precisa ser altamente instrutivo para que a gente caminhe para frente, né? Puxa, por 2 vezes, essa pessoa não me entregou o produto, rompeu o acordo, né? O que eu vou fazer? Porque cabe a mim fazer alguma coisa. Cabe a mim, né? Então, as regras do jogo, elas estão calcadas em confiança. Você confia que vão ser cumpridas. Já disseram, né, Éden, que contrato existe quando não há confiança,
né? O velho fio do bigode, né? Já quase não existe mais, né? Onde a confiança, a honra da palavra era uma coisa realmente muito séria. Aliás, eu ia falar de contrato agora. Quanto maior o número de cláusulas e páginas, mostra o seu desconhecimento em relação à outra parte e a sua desconfiança em relação a ela, né? Por isso, gente, que assim, eu vislumbro, e não somente eu, vislumbro que a grande solução, num acordo entre duas pessoas, para simplificar, é quando um pensa no outro e não apenas em si mesmo. Um tem a intenção de cuidar do outro. Eu acho que essa é e nós estamos falando de cooperação, né? E não de competição, onde na competição alguém precisa perder e na cooperação não há perdas, né? Ambos ganham sempre. Acho que aí você matou a charada. Só trazendo uma observação, já que ele falou do direito, há um brocado jurídico latim, é claro, que chama pacta sunt servanda. E o que significa isso? Os pactos são para serem observados, ou devem ser observados. Cada vez que eu pactuo com uma pessoa, eu estipulo quais são as regras e eu tenho que, por obrigação, respeitar as regras as quais estou pactuando. O inquilino e o dono do imóvel, se eles entrarem em conflito, ambos perdem. Sim. Ambos perdem. Né? Empresas, eu sempre digo nas cerimônias de casamento, né, quando a gente vai fazer a troca das alianças, quem é que faz uma aliança com outro para perder? Quem é que estabelece uma relação de aliança? Né? Aliança tem na sua forma um círculo, né? Não tem quinas, não tem fim, né? Ele é um círculo, tem ali o círculo da fertilidade, da fidelidade, do amor, uma série de coisas na aliança do casamento ali, né? Do matrimônio. Sim. Mas quando países fazem alianças, né? Eles fazem o quê? Para se autodestruir ou se destruir um ao outro? Eu nunca vi isso, Edgar. Então, geralmente para destruir o outro. Aliança né? Não, né? Mas daí não é uma aliança, né? Aí é uma guerra, né? É uma guerra, exatamente. Né? Por isso que a gente fala de guerra fria, né? Não declarada, etc. e tal. E assim, se a gente for pensar nas relações de confiança, ela permeia tudo o que a gente faz. Tudo. Quando eu vou ao mercado e compro um produto, há uma relação de confiança ali. Né? Quando eu deixo R$100 na minha conta do banco, eu estou estabelecendo uma relação de confiança que eu terei acesso ao meu dinheiro quando eu precisar. Não é? Então, tudo, a nossa vida, a vida social, está calcada numa infinidade de relações de confiança. Né? E nós procuramos cada vez mais nos acercar de pessoas que nos trazem essa confiança, que significa segurança também. Né? Segurança. Né? Então, assim, é um assunto seríssimo, importantíssimo, né? E a gente percebe que há um engano tremendo, no meu entendimento, de que a política é a arte pelo menos a política é entendida por muitos, deixa eu me corrigir, como a arte de parecer confiável. De parecer confiável, mas de não necessariamente ser. Agora, Edgar, quando eu me frustro, é porque eu depositei mais confiança do que eu deveria, eu esperava mais do que eu poderia. A frustração tem esse sentido porque hoje, talvez, se a gente não quiser trazer a palavra traição, embora o Tiago ouvinte tenha colocado, me sentir traído, mas vamos pegar um nível abaixo, ou uma palavra um pouco diferente, ou menos pesada, frustração. É porque eu apostei mais do que eu poderia ter apostado, acreditei mais do que eu deveria ter acreditado, ou não enxerguei o que eu deveria ter enxergado? Sim, Pitoli, eu penso exatamente assim. Eu penso que se a confiança é uma decisão, muitas vezes decidimos mal. Por quê? Nos frustramos porque apostei mais do que o outro poderia dar. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma pessoa que eu confie infinitamente. O que significa isso? A gente precisa traduzir isso. Não, quando eu precisar, essa pessoa vai me socorrer. Eu tenho certeza disso. Tá bom, ok. Então vamos imaginar a seguinte situação. Né? Estamos em plena pandemia.
Eu emprestei R$100 para essa pessoa e nós combinamos que quando eu precisasse, ela me devolveria inapelavelmente. Ok? Muito bem. Só que, por conta da pandemia, essa pessoa está passando necessidades, ela tem 2 filhos e os filhos estão prestes a passar fome. Nesse instante, eu digo, eu preciso dos R$100. Apostando que ela me devolverá conforme o acordo a qual eu confiei profundamente. E essa pessoa não me devolve os R$100 porque ela gastou comprando alimentos para os filhos. Olha que eu estou colocando uma situação legal, onde não é difícil de dar, muitas vezes, crédito a quem não devolveu o dinheiro. Né? Poxa, Edgar, né? São 2 filhos passando fome. Eu não disse se eu estava passando fome ou não, né? Mas eu, que escolhi confiar, eu tenho que saber que pode haver determinadas situações na vida da outra pessoa, a quem eu confio, que ela decidirá romper o acordo e não ser fiel ao acordo. Isso precisa estar no nosso horizonte. Né? Por quê? Por quê? Como eu disse, e quero ressaltar, nós somos muito frágeis em determinadas situações. Muito frágeis. E olha que eu coloquei uma situação legal, como eu insisti. Nós somos muito frágeis. Você citou, Pitoli, já complicando um pouco a coisa, a questão do casamento. Eu também, no casamento, fiz promessas. Portanto, fiz acordos. E fiz com verdade, posso afirmar. Eu não estava ali iludindo. Foi absolutamente verdadeiro o que eu disse. E quando eu digo verdadeiro, eu quero dizer o seguinte: eu quis ser capaz de cumprir tudo o que prometi. Constato, 26 anos depois da promessa, de que foram promessas difíceis de serem cumpridas. E que, quando as fiz, não sabia se seria capaz de cumpri-las ou não. Então, olha só que interessante. Eu não estava sendo falso. Eu não estava mentindo. Eu não estava sendo leviano. Mas constato, anos depois, de que aquela época, eu não sabia suficientemente de mim, sobre as minhas capacidades, as minhas forças, se seria capaz de cumpri-las. Olha que interessante essa situação. Muito bom. É para pensar. É para pensar? Puxa, e se eu não conseguir cumprir uma das promessas? Eu fui um traidor? Não sei. De fato, se eu não conseguir cumprir uma das promessas, eu rompi o acordo. Eu não atendi uma expectativa declarada por mim mesmo. Mas não necessariamente eu preciso ser um traidor, eu posso ser um incapaz. Exato. Ou seja, por isso que eu gosto de pensar, não somente porque me coloquei nessa situação, mas porque a gente precisa ponderar sobre a fragilidade do outro, sobre a capacidade do outro. O outro não te compreende, ele é capaz de te compreender. Ah, mas eu estou frustrado porque eu esperava que ele compreendesse. O problema é seu que você esperava que ele te compreendesse. Talvez você tenha avaliado muito mal. Sim. Contratação de funcionários, um namorado novo, um marido que vem à frente, né? É a nossa capacidade de avaliar que vai demonstrar muita coisa dali para frente, né? Por isso que é uma falácia dizer que o amor é cego. A paixão é cega. O amor deveria enxergar profundamente. Porque se amor é igual à verdade, a verdade vê tudo. Tudo que você consegue, evidente. Não é? Mas nós precisamos analisar com critério. Eu entendo e reforço e estou convicto que é nossa responsabilidade essa avaliação. E eu agradeço mais uma vez a chance de te ouvir, Edgar. Poxa, é bom falar com vocês. Estou saudoso de encontrá-los, não é? Eu acho que eu converso com algumas pessoas. Quando voltarmos a poder nos encontrar, vai haver tantos almoços, tantos cafés
para suprir essa saudade. Haja agenda, né? Para a gente poder organizar tudo, né? Vamos demorar 6 meses para ver todo mundo. Que bom, que seja assim. Edgar, bom final de semana para você. Até o próximo sábado, querido. Muita luz a todos vocês e a todos que nos acompanham. Abraços.